Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Henrique Lima. E eu sou o César Gomes e chegamos para dar continuidade às informações mais relevantes da história das Copas. Estamos a menos de 60 dias da edição do Catar, que será disputada entre os meses de novembro e dezembro de 2022. E se você chegou até aqui, significa que já viveu com a gente grandes momentos desde a primeira edição do torneio mais importante do futebol mundial. E se você ainda não conferiu os outros vídeos que saíram no canal, corre lá para não ficar de fora das partidas mais recentes. A gente te espera com o taco e la mano de Deus. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, senão você pode tomar o terceiro cartão amarelo e ficar de fora da sequência dos próximos vídeos. Chegamos à edição disputada na terra natal dos nossos rivais históricos, com aquela dança charmosa, um choripã e, claro, muito futebol. Ano da criação da Academia da Força Aérea Portuguesa, independência das Ilhas Salomão e a nomeação do Papa João Paulo I e Papa João Paulo II. Sim, tivemos dois papas nesse ano, pois 33 dias depois de assumir, o Papa João Paulo I acabou falecendo e tivemos que ter a nomeação de outro papa no mesmo ano. E ainda teria mais coisas que nos marcaram neste ano de Copa do Mundo, disputada na Argentina. A 11ª edição da competição foi realizada em 5 cidades no país da Argentina. Contando ao todo com 16 seleções, a Copa do Mundo de 1978 contou com a participação de grandes estádios da história do futebol sul-americano, com destaque para o Monumental de Núñez, localizado em Buenos Aires. O torneio, disputado em 1978, foi marcado por diversas falhas na organização. Em determinado momento, a FIFA considerou alterar o local da disputa da Copa do Mundo e levá-lo ao continente europeu. Isso porque alguns dos estádios que sediariam as partidas ficaram prontos em cima da hora, ocasionando problemas como a grama saindo dos pés quando os jogadores pisavam nela. O clima político na Argentina não era dos melhores, visto que eles estavam em regime ditatorial, e muito por conta disso, a disputa da Copa foi levada ao país, graças a um esforço dos ditadores da época. Uma das maiores polêmicas da época foi a quilometragem que as seleções tiveram que percorrer para a disputa das partidas. Geralmente, as seleções tinham que praticamente realizar um tour pela Argentina, enquanto a seleção da casa jogava a maioria das suas partidas na capital, Buenos Aires. Isso, juntado às polêmicas do regime político, levaram alguns clubes que cuidavam dos estádios a pintarem os pés das traves de preto, como forma de protesto. A final da competição foi disputada entre a seleção argentina e os Países Baixos, hoje Holanda, e por curiosidade foi apitada pelo consagrado árbitro brasileiro Arnaldo César Coelho. A partida terminou com um placar de 3-1 para a seleção da casa, marcando o primeiro título mundial dos nossos hermanos. O mascote do torneio foi um garotinho apelidado de Gauchito, nome típico para designar homens do sul dos países latino-americanos. E a bola da Copa foi apelidada de tango, dança típica da região. 4 anos após a Copa da Argentina, teríamos a primeira edição com 24 seleções, quase chegando ao número de participantes que temos hoje em dia. Porém, não foi somente o número de participantes da Copa do Mundo que foi novidade em 1982, pois foi neste mesmo ano que o microprocessador Intel 80286 foi lançado em fevereiro. A Argentina invadiu as Ilhas das Malvinas, iniciando a Guerra das Malvinas, e Belisário Bentancur é eleito presidente da Colômbia. Tudo isso para que a Copa do Mundo desembarcasse na terra do Toro. Chegamos à Espanha. A edição de 1982, disputada na Espanha, marcou mudanças na Copa do Mundo. Isso porque, além da mudança no número de participantes, foi a partir dessa edição que contávamos com as estreias de Argélia, Camarões, Honduras, Nova Zelândia e Kuwait. E além disso, o torneio marcou a presença de grandes estrelas da história do futebol mundial, como, por exemplo, Michel Platini, da seleção francesa, Mário Kempes, campeão do mundo na edição anterior pela seleção da Argentina, e, claro, Diego Armando Maradona, o maior futebolista da história do futebol argentino. Como era a primeira edição, que contou com 24 seleções, o regulamento do torneio foi um tanto confuso. A primeira fase contava com 6 grupos de 4 seleções cada, onde as 2 primeiras se classificavam para uma segunda fase, essa dividida em 4 grupos de 3 seleções, classificando os líderes dos grupos como os semifinalistas da competição. O Brasil, que foi treinado pelo mestre Tele Santana,
que jogava um futebol que encantava o mundo e que inspirou grandes times ao redor do mundo, enfrentou a Argentina na segunda fase do torneio e atropelou a seleção portenha. Com direito à expulsão do então jovem Diego Armando Maradona, a seleção canarinha venceu por 3-1 no jogo que muitos consideram um verdadeiro show de futebol. A seleção do samba e futebol contava com nada menos que Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico no elenco, o que explica o futebol bonito praticado pela equipe no torneio. Porém, isso não foi suficiente para parar a seleção da Itália de Paolo Rossi, que enfrentou e ganhou a partida contra o Brasil em um dos jogos mais espetaculares da história da Azura. Isso porque a Itália saiu à frente do placar por 2 vezes e a seleção brasileira conseguiu buscar o placar, mas Rossi estava iluminado e conseguiu arrancar a vitória com uma atuação que rendeu a ele 3 gols nessa partida e terminou 3-2 para os azuis. A Itália marchou para o título no estádio Santiago Bernabéu, enfrentando a poderosa Alemanha Ocidental, que sempre dava trabalho em Copas. Jogo esse que terminou com um placar de 3-1 para a seleção italiana, consagrando a Itália como tricampeã mundial. O mascote dessa edição foi o Naranjito, que representava uma laranja, fruta típica da Valência e Andaluzia. Marcando quase o final da década de 80, chegamos a 1986, ano do fatídico acidente da usina nuclear de Chernobyl. Foi ainda nesse ano que Portugal junta-se oficialmente à União Europeia. Contamos com a greve contra o plano cruzado de José Sarney e a passagem do lendário cometa Halley. E por falar em lendário, tivemos a consagração de uma lenda do esporte, chamada Maradona. Estamos de volta ao México. A edição que voltou à terra do taco 16 anos depois de ter desembarcado pela primeira vez, contou com 24 seleções e uma organização melhor realizada. Isso porque o torneio foi dividido de uma maneira mais próxima à qual nós conhecemos hoje, com 24 seleções divididas em 6 grupos de 4 participantes, onde os 2 primeiros se classificavam para a fase oitavas de final, além dos 4 melhores terceiros colocados, que se juntavam a eles, formando assim 16 equipes rumo à final. O torneio, que seria disputado na Colômbia, sofreu com problemas financeiros, que fizeram com que a FIFA fosse obrigada a procurar outra sede. Ela então ofereceu aos países do Brasil, Estados Unidos e Canadá, que recusaram, o que fez então a FIFA procurar o México como a salvação para a edição que seria disputada em 11 cidades. A edição mexicana marcava o retorno da seleção portuguesa, que ficou 20 anos sem participar de uma Copa do Mundo. Apesar disso, a seleção lusitana contou com muitos problemas na delegação e acabou eliminada ainda na fase de grupos, com o último lugar. O Brasil contava com a base da seleção que dera show 4 anos antes, mas que caíra para a tricampeã Itália, e mais uma vez ficou pelo caminho, agora terminando no 5º lugar após o revés contra a França, marcando assim o final da era Tele Santana como comandante do Brasil em Copas. A Argentina foi a grande vencedora do torneio, com uma Copa que muitos atribuem como a Copa que Maradona carregou nas costas, ou na mão se você preferir. Isso porque o camisa 10 da Argentina foi o melhor jogador do torneio e registrou o maior número de chances criadas, assistências e dribles entre os atletas da competição. Foi nessa edição ainda que tivemos um dos lances mais marcantes da história de Copas, com Maradona marcando um gol com a mão em partida válida pelas quartas de final contra a Inglaterra. A final do torneio foi disputada entre a Argentina e a Alemanha Ocidental e terminou com vitória dos argentinos por 3-2, marcando o bicampeonato dos nossos hermanos. O mascote da Copa de 1986 foi o Piqui, ou pimenta chili jalapeño, comida típica do país. Foi nessa edição que tivemos um nome oficial atribuído à bola da Copa, nesta edição apelidada de Azteca. A década de 90, ano da Guerra Fria que assolou o mundo com medo de uma possível terceira guerra mundial. Ano da reunificação da Alemanha que contou com a queda do Muro de Berlim um ano antes. Outro muro foi derrubado com a retirada da homossexualidade, que era classificada como uma doença pela OMS. E para fechar com chave de ouro é a chegada do Super Nintendo ao Japão, meses após a disputa da Copa do Mundo de 1990. Separe o Super Mario, peça a pizza, porque desembarcamos na Itália para a disputa da 14ª edição de Copas. Contando com partidas sendo realizadas em 12 cidades, a segunda Copa disputada na Terra da Bota seria o segundo país a sediar 2 edições de Copas na história, assim como aconteceu no México
4 anos antes. A edição do torneio de 1990 ficou marcado principalmente pela maneira defensiva que as equipes disputavam as suas partidas. As seleções, que outrora jogavam futebol ofensivo e vistoso, deram lugar ao resultadismo e registraram uma média de apenas 2,21 gols. Isso resultou em grandes mudanças nas regras do esporte, como o recuo para os goleiros e a atribuição de 3 pontos para a vitória. A edição de 1990 contou com a última participação das Alemanhas divididas, visto que mais tarde nesse mesmo ano teríamos a reunificação das Alemanhas. Foi ainda nessa edição que tivemos a última participação da União Soviética e da Tchecoslováquia como países unificados. A final da competição foi disputada entre a Alemanha Ocidental e a Argentina, campeã da edição anterior, e foi vencida pelos germânicos pelo placar de 1-0. Tchau, palavra usada para dar oi e tchau, foi o mascote da edição da Terra da Pizza e do Vinho, que contou ainda com a Etrusco Unico, como o nome da bola da Copa. Etruscos, que era conhecida como uma civilização onde hoje é conhecida como Itália. Chegamos a 1994, ano em que Nelson Mandela torna-se o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Fernando Henrique Cardoso se candidata à presidência do Brasil, após se desligar do Ministério da Fazenda. O maior piloto da história do Brasil, Ayrton Senna, morre após uma batida de seu carro de Fórmula 1 no Grande Prêmio de San Marino. Meses depois, a seleção feminina de basquete é campeã mundial pela primeira vez em Sydney, na Austrália, e a série Friends chega às televisões norte-americanas. E não foi só Friends que chegaria à terra do Mickey. Com 1994, chega também a 15ª edição do torneio, que mexe com o coração dos brasileirinhos, a World Cup Soccer, ou Copa do Mundo de Futebol, do Mickey e amigos. Brincadeiras à parte, a edição estadunidense da Copa chega para trazer uma visão nova de um país sem muita tradição no esporte, já que lá o futebol é aquele jogado com as mãos. E a ideia de trazer um público novo parece ter dado resultados, já que essa edição contou com os recordes de público de todas as Copas, sendo disputada ao todo em 9 regiões dos Estados Unidos. Esta edição do torneio especificamente foi uma grande festa, contando com uma performance de ninguém menos que Diana Ross na abertura da competição, o que marcou grandes performances em aberturas de Copas. A seleção brasileira, marcada por um futebol extremamente eficiente, treinada por Carlos Alberto Parreira e que contava entre muitos outros destaques com a dupla Romário e Bebeto, chegaria à final do torneio. Final essa que foi disputada entre Brasil e Itália e marcaria a primeira seleção tetracampeã do mundo. Lembra do Pelé na Globo? Partida marcada ainda pela primeira disputa de pênaltis em uma final de Copa do Mundo, visto que o jogo terminou com placar de 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Foi nessa final que tivemos a icônica bola de Baggio, que vai por cima do gol de Tafarel, marcando a história da seleção brasileira, que vinha de um jejum de 24 anos sem a conquista de um título de Copa do Mundo, e veio como uma grande homenagem a um dos maiores esportistas que o Brasil já viu, Ayrton Senna. Em relação ao mascote desta edição, não, ele não era o Mickey. Ao invés disso, era um cachorro chamado Striker, que veio a substituir a águia símbolo do país. Isso porque a águia foi utilizada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A bola desta edição foi batizada de Equestra, escolhida por conta da viagem espacial, o que ficou evidente pela tentativa de torná-la futurista no seu design. O que você achou? É futurista atualmente? Deixe a sua opinião nos comentários. E com este vídeo concluímos o terceiro de uma série de vídeos que estamos preparando para falar da Copa do Mundo, as suas curiosidades e toda a história que marcou a maior competição esportiva do mundo. Mas não paramos por aqui. Se você curtiu e quer ver o que aconteceu nos anos e edições seguintes, comenta aí embaixo pra gente saber. Afinal, já chegamos ao tetracampeonato do Brasil. E se você chegou até aqui, então deve estar louco para conhecer a história do Penta. E não se esqueça de comentar o que você achou das 5 edições apresentadas nesse vídeo. Ah, e aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e clica no sininho para conferir todas as novidades do canal, senão o Hexa pode não vir. E não se esqueça de seguir o canal lá no Instagram para conferir mais dos nossos conteúdos. Falou! Ano da criação da Academia da Força. Ano da criação da Academia da Força. Quanto dá, velho? Começar de novo.